com muita tranquilidade, com muito apoio, muita generosidade, aceitou estar hoje aqui, pessoal, para falar sobre os aspectos microscópicos de lesões da Covid-19, o que temos encontrado. Então, o professor Paulo Saldiva, ele é professor do Departamento de Patologia e diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, médico do Hospital das Clínicas de São Paulo. Aí, se você olhar o currículo dele, vocês vão se surpreender com a beleza onde ele diz que ele é também ciclista e gaitista. Uma pessoa de um coração enorme. Professor Paulo Saldiva, eu passo para você agora o tão esperado momento para o senhor fazer a sua apresentação. Obrigada a todos que estão aqui presentes e participem da votação da imagem. Muito obrigada a todos. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu agradeço profundamente a honra. Cumprimento o professor João Macedo, reitor, professora Daniela, pró-reitora, Virgínia e a Margarida homenageada. Bom, eu cumprimento a todos que estão aqui. E eu, pegando o gancho do que começou, eu diria que a estética e a beleza fazem parte da biologia humana. Na verdade, não só humana, de todas as espécies. É muito fácil ver que existem comunicações através da plumagem, do canto, que interferem, inclusive, com circuitos neurais e endócrinos. Tem vários estudos mostrando que a gente não fica indiferente à beleza. Quando você escuta uma música que te apraz, se você for medir níveis de citocinas circulantes, o nível de secreção de adrenalina ou cortisol, nós vamos ver que existem alterações benéficas para o nosso corpo. Da mesma forma, o estímulo visual, ele é importantíssimo, ou seja, quando você vê uma coisa que te dá prazer, você tem aumento de secreções, inclusive de hormônios que te dão a empatia, como, por exemplo, a ocitocina. E não foi por outra razão que quando você vai nas cavernas pré-históricas e vê aonde os nossos antepassados resolveram representar a vida através de pinturas, eram também as regiões nessas cavernas que tinham melhor acústica. E certamente a pintura precedeu a escrita e o canto precedeu a linguagem. E é nesse momento, né, dessa interpretação sutil de expressões, de sons, né, que a gente foi perdendo pelo domínio absoluto da linguagem escrita e falada, mas existem outras formas de compreensão que fazem com que a gente, através de mecanismos mais, digamos, sutis, mais compreensíveis pela nossa mente, sintamos como quando alguém está doente, alguém não está bem, apesar dela não proferir nenhuma palavra. Portanto, a interpretação, em nenhuma das áreas, a estética e a beleza desperta tanto quanto as ciências morfológicas. Também existem outras formas de ver ao microscópio, ou mesmo aqueles que utilizam imagem como instrumento de pesquisa transformam isso muito mais facilmente em beleza, né? O pessoal da astronomia, por exemplo. Mas, mesmo assim, os radioastrônomos têm procurado traduzir aquele espectro de emissões de luz e as frequências, as diferentes frequências de distribuição da luz em sons. E quando a gente vai ver, por exemplo, você tenta analisar essas diferenças através de métodos de espectroscopia, de análise de diferentes frequências presentes naquela confusão, muitas vezes o ouvido humano, se você colocar aquela música estranha que só pode ser analisada por nós por número, artistas, músicos conseguem distinguir diferenças sutis que só métodos computacionais avançados conseguem fazê-lo. Mas ainda existem evidências clínicas e empíricas de que hospitais onde se pratica arte, onde se tem verde, hospitais onde se exercita o espírito, a cicatrização é melhor, a taxa de infecção é menor e os desfechos são melhores. Portanto, eu digo com muito prazer que essa é uma das atividades. Entender a beleza no cotidiano da ciência
ela não só é meritória, como ela também faz parte da nossa biologia, e eu acho que dá para descrever até que existe um termo que é a biologia da estética, né? Que para nós, por força, digamos, do que a gente chama de novas formas de comunicação, nós fomos perdendo, mas que ainda a gente pode sentir através das evidências que eu estou tentando lhes mostrar. Bom, feitas as considerações, eu vou apresentar alguns slides e deixar um espaço para discussão, que é como a gente viu essas doenças, a doença Covid-19 no nosso serviço. Então, eu vou compartilhar a tela, e se tudo der certo, vai aparecer uma série de imagens que eu vou colocar no modo de apresentação. E se vocês puderem me avisar que se vocês estão me vendo, se alguém puder dizer, eu continuarei. Tá? É possível ver? Não. O que eu estou apresentando? Sim, professor. Tá, muito obrigado. Bom, eu sou um patologista, né? E eu gosto na patologia de uma coisa que é muito densa, que é a autópsia. A autópsia, ela permite você entender a doença na sua integralidade. Então, existem vários ramos da patologia. A patologia é fundamental para o estudo, não só para fazer diagnóstico, determinar prognóstico, mas entender a patogenia de doenças. E existem, a autópsia, ela é moldurada também por vários fatores que vão além da biologia. Ela desperta, de um lado, o fascínio, em outras pessoas, desperta o terror. Há aspectos religiosos que envolvem a realização ou a permissão da autópsia. Há também uma situação onde você vai perguntar para alguma família, numa situação de sofrimento extremo, se ela permite ou não o estudo do corpo da pessoa falecida. E por essas razões, e com o avanço, de um lado, da medicina diagnóstica, e de outro lado, então, com a maior possibilidade de diagnóstico e o maior respeito às liberdades individuais dos familiares, o número de autópsias médicas vem caindo. O número de autópsias cresce lentamente no mundo, mas muito mais devido a causas forenses, a violência, que está cada vez mais frequente, e se julga, então, que a autópsia seja menos necessária. Eu advogo que não. Existem condições hoje em medicina que você precisa estudar doenças novas, como no caso da Covid-19, e sem autópsia não tem jeito. Mesmo doenças que se tornaram frequentes pelo envelhecimento da população, como é que você vai estudar a biologia do esquecimento, das demências? Como é que você vai acessar tecido cerebral de pessoas em vida para estudar o que está acontecendo naquele microambiente celular? Da mesma forma, as doenças psiquiátricas, cada vez mais frequentes pelo estilo de vida que temos, quando se fazia autópsia de pacientes psiquiátricos, você não tinha ferramental nenhum para estudo dos mecanismos moleculares. Agora nós temos, mas como é que nós vamos abordar isso em pacientes vivos? Também tem situações frequentes em terapias intensivas. Por exemplo, a gente sabe que as pessoas têm uma determinada doença que as leva à terapia intensiva, mas no curso do tratamento acontecem intercorrências, um infiltrado pulmonar, uma arritmia cardíaca, às vezes em pacientes submetidos à quimioterapia. Como é que se estuda? A miocardiopatia induzida por drogas que foram usadas para combater o tumor. Como você vai ter acesso a esse tecido a não ser pós-mortem? Como é que se estuda a obesidade e suas consequências sistêmicas? Enfim, existe um espaço para autópsia que precisa ser revisitado, reconstruído e requalificado. Baseado nessa prisma, a gente começou a montar na Faculdade de Medicina um sistema de autópsias que se procura fazer sem abrir o corpo. É composto de uma ressonância nuclear magnética, que eu vou mostrar algumas imagens, de uma tomografia, onde a gente consegue fazer até angiografia pós-mortem, mas temos usado cada vez mais também ultrassom, porque no ultrassom você localiza o órgão e pode ao mesmo tempo fazer a coleta do tecido no momento que você está visualizando. Você localiza o órgão, dentro do órgão a região mais afetada, e consequentemente você pode introduzir uma agulha maior
uma agulha de punção, relativamente calibrosa, maior do que aquela que é feita para diagnósticos clínicos em vida. E com isso você tem tecido suficiente para avaliar aquela nova doença, como aconteceu na Covid-19. O laboratório, nós temos lá na Faculdade de Medicina, um hospital grande, o Hospital das Clínicas, é um hospital cujo complexo tem mais ou menos 2.500 leitos, e a Faculdade de Medicina, essa avenida separa o hospital, que está desse lado, e aqui a faculdade. E no pátio posterior da faculdade, nós fizemos abaixo do solo, um laboratório que está aqui meio desenhado, que tem a ressonância, salas onde a gente conversa com o paciente para saber de pedir informação, como é que eram os hábitos de vida e fazer entrevista devolutiva sobre o que aconteceu, uma sala de espera para as pessoas, aqui são consultórios personalizados, conforto, uma sala de preparo do corpo, aqui é o túnel que leva os casos, os corpos das pessoas falecidas no complexo por baixo da terra. Aqui não tem uma sala de ultrassom, é a sala da tomografia. Esse serviço, além dos casos do complexo HC, do complexo do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, que tem o Instituto Central, o Instituto do Coração, o Instituto do Câncer, o Instituto de Psiquiatria, de Ortopedia, de Medicina Nuclear, de Pediatria, nós temos também o Serviço de Verificação de Óbitos na capital, que hoje está fazendo cerca de 15 mil autópsias. Hoje não mais, hoje foi fechado por força da pandemia, mas em suas condições normais, realiza cerca de 15 mil autópsias por ano. Nesse lugar, a gente começou a trabalhar com autópsia minimamente invasiva, né? E usamos como esse conceito de autópsia minimamente invasiva era testar a eficiência do modelo, porque isso é muito mais aceitável pela família. Então, você pode chegar, por exemplo, para uma família que perdeu um filho na vigência da indução, da depressão da medula óssea induzida por uma quimioterapia, por tratar uma leucemia, que de repente faz um infiltrado pulmonar e morre. Você tem que distinguir se aquilo foi um excesso de quimioterápico com lesão pela quimioterapia ou uma infecção por um agente oportunista. E você propõe para a família, se é possível, através de uma biópsia percutânea, retirar fragmento para impedir que outras crianças, ou tentar reduzir o risco de outras crianças ou outras famílias passarem por aquela situação. É como se fosse uma doação de conhecimento, um pouco assemelhada à doação de órgãos. Então, a gente pode fazer somente autópsia virtual, como a gente está fazendo na Covid, ou a gente pode usar, fazer essa biópsia feita por tomografia, ultrassom, ressonância e angiografia, e você também pode fazer sem o uso de imagem às cegas, porque de alguns órgãos você consegue fazer. E você pode, então, comparar no início, nós fizemos cerca de 400 exames, onde se fazia autópsia minimamente invasiva e autópsia convencional. E ela mostrou a autópsia minimamente invasiva é um bom instrumento. Ela tem uma identidade, uma concordância com a autópsia convencional que se aproxima a 80% para a maior parte dos desfechos. Então, é possível, então, fazer autópsia dessa forma. Bom, na cidade de São Paulo, que junto aí com Fortaleza e Manaus foram os epicentros da doença, é uma doença que é causada pelo mesmo agente, mas a mortalidade, ela é altamente, tem uma heterogeneidade geográfica muito grande. Então, embora seja o mesmo agente, a mesma causal, o SARS-CoV-2, e a mesma espécie receptora, o Homo sapiens, as pessoas morrem, a variação da taxa ajustada de mortalidade na cidade de São Paulo chega a ser 5 vezes maior e determinada, e ela fica nas periferias, onde as pessoas têm pior condição de moradia, não podem fazer isolamento social por questões econômicas. Essa porção central, fora da curva, do eixo da cidade mais consolidada, é onde moram os imigrantes que vêm da África, os moradores de rua, e também onde ficam os antigos cortiços, onde um dia abrigaram os italianos e os imigrantes europeus, e anteriormente os negros, quando foi abolida a escravatura no Brasil.
Eu moro mais ou menos aqui no bairro do Bexiga, mas o Bom Retiro e o Brás são também onde existem condições muito precárias de moradia. Bom, e agora, então, o que era para ser um estudo para tornar a autópsia convencional no hospital terciário mais aceitável para os familiares, ela passou a ser a única opção disponível no caso do SARS-CoV-2, né, da Covid-19. Porque, por questões de segurança, você não tem um nível de proteção de uma sala de autópsia com nível de proteção adequado para fazer, uma sala de nível de proteção biológica 3. Então, a gente usou a autópsia minimamente invasiva, visando três principais objetivos: dar segurança aos profissionais envolvidos no procedimento, mostrar logo, principalmente no início, nos primeiros 2 meses, onde tínhamos reuniões anatomoclínicas com quase 200 médicos do nosso corpo clínico, para explicar o que estava acontecendo no corpo, e depois estudar melhor a fisiopatologia da doença. Só para vocês lembrarem, o Instituto Central do HC tem 900 leitos que foram integralmente dedicados à Covid-19, e tivemos mais de 300 leitos de UTI desses 900. Então, foi uma carga enorme de trabalho para o hospital, para as equipes, e também havia um número grande de corpos. A gente resolveu que nós tínhamos que fazer frente a este desafio. Então, esse é o procedimento da autópsia minimamente invasiva. Aqui a gente está na sala de tomo, aqui você vê o ultrassom. O corpo é embalado num plástico e a gente, com agulhas coaxiais, utiliza o ultrassom para localizar o órgão e retira fragmentos de diferentes órgãos. E a gente, mais recentemente, tem usado máquinas mais portáteis de ultrassom e também usando óticas rígidas ligadas a smartphones para você fazer visualização direta de alguns órgãos, como, por exemplo, aqui, a superfície hepática, para a gente planejar melhor a coleta dos órgãos sem abrir o corpo. Nós já tínhamos testado na febre amarela, né? Então, aqui você vai ver um ultrassom da febre amarela, a famosa lesão hepática, e talvez vocês vejam que existem pequenos pontinhos esbranquiçados aqui, mais hiperecogênicos na superfície, que correspondem a esses pequenos pontinhos amarelos de necrose hepática. Esse é o fragmento que nós tiramos. Aqui você vai ver a imagem do fígado, e aqui você vai ver as características da necrose médio-zonal da febre amarela, os corpúsculos de Calcium Rocha Lima e a presença do vírus detectado aqui no tecido por métodos imunistoquímicos. Então, São Paulo teve um surto de febre amarela que quase se torna urbana, mas febre amarela silvestre, e nós tivemos 93 pacientes falecidos no nosso hospital de febre amarela, e estudamos, e a autópsia minimamente invasiva foi comparada com a autópsia convencional e mostrou uma sensibilidade em 100%, e também me permitiu que a gente tivesse material suficiente para fazer tanto estudo histológico, como criar um biorepositório de tecido. Bom, então, a gente utiliza esse material para ensino, sem dúvida, reuniões anatomoclínicas, permitindo menor sofrimento aos familiares, por melhor aceitação. Nós construímos biorepositórios e biobancos, estendemos, revisitamos, por exemplo, a patogenia da febre amarela, que com a tecnologia de hoje, não aquela que existia nos anos 40, quando ela ainda era uma doença urbana. Nós podemos também coletar fragmentos de órgãos com difícil acesso em vida, como coração, aorta e cérebro. E inclusive, na febre amarela, fizemos autópsia fora do ambiente hospitalar, participando da vigilância epidemiológica, ou seja, levando autópsia e imagem para estudos de campo. Bom, e na Covid-19, a gente procurou saber quais eram as lesões pulmonares, entender a relação com os métodos de imagem que são usados pelos clínicos, descrever as alterações ao longo das doenças na sua forma mais crônica, entender os mecanismos inflamatórios e moleculares, saber se a doença era localizada no pulmão ou se tinha um comprometimento sistêmico, e identificação da sua interação com comorbidades apresentadas pelos pacientes. Bom, então a gente no início começou a representar pulmões, coração, rins, fígado, baço, cérebro, pele, músculo esquelético, mucosa oral, e depois com o tempo desenvolvemos métodos para colher próstata, quando a gente começou infelizmente a ter gestantes, mama, glândulas salivares, tiroide,
praticamente hoje a gente representa a medula óssea, praticamente todos os órgãos do corpo são atingidos pela nossa, a gente consegue fazer uma amostragem bastante completa. Bom, então agora vamos às lâminas, né? A gente tinha tido uma experiência de fazer uma pandemia no H1N1 de 2009. Nós tivemos um trabalho na época de patologia relativamente bem citado até hoje na literatura, que se mostrou qual era a patologia de uma... O H1N1 foi o mesmo vírus que causou a pandemia de 1918, de gripe espanhola. Só que ela nunca tinha sido revisitada, né, com as técnicas modernas, e a gente esperava uma doença, mas essa doença nos surpreendeu. Ela tem várias formas de apresentação, mas a primeira delas é uma lesão da barreira alveolo-capilar com exudação de fibrina, que rapidamente progride. Isso aqui depois de 3 semanas, mais de 60% do pulmão apresenta essa fibrose importante, com importante destruição da arquitetura. As vias aéreas maiores, elas representam uma enorme metaplasia escamosa, com a substituição do epitélio ciliado colunar por um epitélio escamoso. Às vezes, esse epitélio escamoso se estende para dentro do alvéolo, colocando, então, um epitélio que devia ser de epiderme dentro de um território de troca gasosa. E a inclusão é absolutamente assustadora, né? São células gigantes com uma aberração nuclear muito grande, às vezes com multinucleação, como vocês veem aqui, né? E um discreto infiltrado inflamatório, como se o pulmão tivesse sido largado à própria sorte. Nós também ajudamos um pouco na compreensão dos mecanismos de trombose, com estudos clínicos e anatomopatológicos, né? Essa foi talvez a demonstração mais consistente de trombose, tanto em ramos pulmonares, como em microcirculação, mas em pequenas arteríolas, né? Trombos recentes, mas também acontecendo no cérebro, na suprarrenal, na mama, no rim, enfim, em vários órgãos. A gente, comparando com o H1N1, por exemplo, que tinha uma ocorrência de trombos em 40% dos pulmões, a gente tem quase 90% dos pacientes apresentam essas tromboses que comprometem ainda mais o processo de troca gasosa. E também um enorme estímulo, o pulmão, um afã de se defender, estimula demais a produção de focos de hematopoiese extramedular, e, surpreendentemente, já para uma doença que é trombogênica, a quantidade de megacariócitos que se vê na microcirculação, dando uma plaquetose local, que também seguramente piora o mecanismo trombogênico, e quase que invariavelmente esses pacientes, principalmente depois da segunda semana de internação, apresentam focos de pneumonia bacteriana. Tá? E a gente também aprendeu a ver no ultrassom, né? Então, aqui a gente, como usa ultrassom, aqui você vai ver uma imagem de um artefato linear na pleura, que corresponde, então, a uma condensação logo abaixo da pleura, que a gente vê na microscopia óptica com esse aspecto, numa fase inicial da doença. Depois, uma fase mais avançada com fragmentação do tecido pleural, e formação de nódulos mais profundos, que são esses nódulos de consolidação inicial, e, finalmente, uma destruição enorme com essa fragmentação da pleura e formação de grandes nodulações profundas que correspondem à fibrose do pulmão, né? Nós acabamos de ver que tem um trabalho publicado agora na Intensive Care, onde a gente faz um atlas no ultrassom do COVID, mostrando essas correlações histológicas. E também a gente ajudou um pouco a patogenia, né? Esse estudo foi publicado no Journal of Experimental Medicine. Na realidade, o estudo é liderado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que mostra a presença de filamentos de DNA junto com o complemento, né? E neutrófilos marcados pela mieloperoxidase, e esses fios, longos fios de DNA com estouro enrolado, são chamados neutrophil extracellular networks, TRAPS, os NETs, né? E essas células, ou seja, vou mostrar um detalhe melhor disso na microscopia eletrônica. As células inflamatórias e o próprio endotélio, quando morrem,
eles extravasam o seu conteúdo de DNA, e isso funciona como se fosse uma rede de gladiador que aprisiona os agentes infecciosos que estão sendo combatidos, e é um potente quimiotático aumentando, amplificando a reação inflamatória. Mas essa resposta inflamatória sistêmica aumentada, com fenômenos tanto sistêmicos, das citocinas secretadas pelo organismo, como por essa liberação desse conteúdo nuclear, causam a resposta inflamatória multissistêmica, ou seja, a resposta inflamatória passa a ser não um mecanismo de defesa, mas ela se incorpora à agressão do vírus, ampliando muito a lesão tecidual. Então, existe uma hiperestimulação, tanto por citocinas circulantes como em efeitos locais, que estimula demais a lesão pulmonar. E aqui nós vamos ver, e também começamos, infelizmente, a ver crianças, né? E as crianças, elas têm uma manifestação diferente da Covid-19. Essa criança, por exemplo, foi o primeiro caso que nós fizemos. Ela tinha uma manifestação digestiva, ela chegou a ser submetida a uma laparotomia, uma apendicectomia, e depois ela não tinha manifestação pulmonar, e ela teve, de repente, uma disfunção ventricular importante, com uma fração de ejeção inferior a 30%, que é caracterizada morfologicamente por necrose do músculo cardíaco, né? Uma doença, um acúmulo inflamatório em torno das coronárias, dentro do miocárdio e na região epicárdia, aqui na região ao redor das coronárias, e também na região endocárdica, como aqui na região endocárdica. E necroses importantes de fibra muscular, e a presença a gente marca essas fibras necróticas por um método imunossoquímico, que é expressão, porque quando a célula morre, a membrana se rompe e exterioriza proteínas que são reconhecidas pelo complemento. Ou seja, o complemento, ao se ligar a essas partículas, essas proteínas que são intracelulares, eles sinalizam, então, para os neutrófilos que aquela célula morreu e vão iniciar o processo de lise. Então, essa primeira manifestação da necrose, que é o C4D, que reconhece essa necrose em mosaico. Essa necrose em mosaico, diferente do infarto do miocárdio convencional, por obstrução coronariana, a lesão não está dentro da coronária, mas está na microcirculação, provocando, então, zonas de necrose intercaladas por zonas de tecido miocárdico normal, como a gente vê aqui, né? E quando você vai ver na microscopia eletrônica, você vai ver que nessas regiões você vê a presença do vírus dentro do cardiomiócito. Aqui você vai ver as miofibrilas, aqui está dentro do cardiomiócito, estou dentro de uma célula, de um fibroblasto do interstício do coração, estou dentro das células endoteliais, e aqui você vai ver a luz de um capilar totalmente fragmentado, um neutrófilo, e essa rede, essa espuma que a gente está vendo aqui, os filamentos DNA encirclando uma partícula viral. Então, essa obstrução dos capilares, seja pela presença desse material intranuclear, o NET, né, como também pela trombose deflagrada por essa reação inflamatória, ajuda a fazer uma isquemia de microcirculação que, além da lesão direta do vírus, faz com que o coração entre em falência. Isso significa que essas crianças talvez devam ser tratadas com plasmaférese e com pulsoterapia de corticoide logo no início, quando elas começam a desenvolver complicações sistêmicas da Covid. Felizmente, em número pequeno, mas nós tivemos o duvidoso privilégio de fazer 6 autópsias de crianças, as quais você não fica indiferente a elas. Eu vejo o rosto de cada uma delas até hoje. E tem trombose também de grandes ramos, né? Isso aqui é uma angiotomografia pós-mortem feita em paciente que estava saindo do ventilador, de repente ele teve uma perda de consciência por trombose de carótida, né? Com um infarto cerebral hemisférico, né? E reconstruído, né? Por técnicas computacionais. E você também, na ressonância de 7 Tesla, você vê que nem sempre são grandes tromboses arteriais, mas tromboses venosas, como essas hemorragias subcorticais, que a gente vê aqui dentro, aonde você vai ver que existe, então, um trombo venoso que inunda, faz um infarto hemorrágico venoso na presença desse cérebro, né?
então levando a lesões, né, com engurgitamento das veias e, consequentemente, um distúrbio do defluxo local da circulação cerebral. E você tem resolução suficiente para ver numa ressonância de alto campo, digamos, como se o giro cerebral, que está aqui mais ou menos normal, fosse dissecado por um lago de sangue, provocando, então, disfunções cerebrais importantes. E, do ponto de vista histológico, a gente já tem evidências que o vírus está presente aqui na microcirculação. Ele é um vírus sistêmico, né, pelo tipo de receptor que ele se liga, pela proteína que ele se liga, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina, que é expressa constitutivamente em praticamente todos os órgãos. Também pela clivagem da sua proteína, da spike, porcelina e purpurina, que também são proteases que estão expressas constitutivamente em praticamente todos os órgãos. Ao contrário do H1N1, que era uma doença respiratória, o SARS-CoV-2 é uma doença sistêmica. E isso tem feito agora, nosso hospital deu alta para 2.300 pacientes, dos quais nós tínhamos quase 1.000 pacientes de UTI, e estamos agora chamando 6 meses e 1 ano depois para verificar as sequelas que eventualmente tinham ficado, e nós já tivemos casos de pacientes que ficaram 5 meses internados, alguns em tempo permanentemente na UTI, e outros que saíram e voltaram ao hospital para morrer, e que a gente fez autópsia. Estamos estudando também do ponto de vista celular e tecidual as complicações tardias da doença. E a gente vê do ponto de vista histológico, você não vê uma inflamação clara, você vê simplesmente, aqui está o soalho do ventrículo lateral, a gente faz punções cerebrais por via transesfenoidal, e você vai ver que existe um discreto, cada neurônio está acompanhado de uma família de microglia, tem um edema do neuropilo, e aqui em maior detalhe você vai ver isso. Então, essa satelitose, né, de células microgliais ao redor da microcirculação, também se vê os eosinofilos em bastante número nesses casos. Aqui você vai ver o neurônio vermelho, que é uma sinal de hipóxia com fragmentação do neuropilo, que pode ser melhor vista por essa coloração pela prata, onde você vai ver que esses neurônios já perderam totalmente a funcionalidade, embora a doença seja predominantemente respiratória. E a gente fez algumas publicações a respeito disso, e felizmente mostrando que é um método antigo, mas ainda é possível de produzir boa ciência. Eu vou agora voltar, tentar interromper a minha apresentação, e deixa eu ver onde eu paro aqui, stop screen sharing, e volto para cá. Então, vocês viram uma coisa que, por alguns momentos, a tragédia da morte ela foi substituída pela intensidade dos achados. Ou seja, tem uma dramaticidade das pessoas que estavam ali, ao mesmo tempo, um processo de preenchimento de um vazio, que é a ciência. A ciência nada mais é do que um preenchimento de uma curiosidade num vazio, e tem um quê de criativo, assim como o artista também. Ele tem uma ideia e quer transformar aquele vazio, aquela ideia, aquilo que está na sua mente, no seu ouvido, nos seus olhos, na sua visão imaginária, em algo palpável. Por isso que existe muita semelhança entre a ciência e a arte. É um diálogo constante entre o ábaco e a rosa. E é por isso que eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, e me coloco à disposição para eventuais perguntas que se fizerem necessárias. Muito obrigado a todos. Professor, como eu já esperava, é sempre muito bom te ouvir. A simplicidade com a qual o senhor traz um assunto tão complexo e tão curioso. Parabéns pelas imagens, são realmente belíssimas. Esse método que o senhor desenvolveu é realmente incrível para facilitar a compreensão e o estudo, né, por meio da morfologia, chegar aos mecanismos de tratamento. E aí nós temos aqui algumas perguntas, eu queria passar para o senhor. Trazer aqui algumas perguntas. O professor Miguel Leitão, que é professor no nosso departamento de morfologia, professor de anatomia, e eu agradeço a todos os professores que estão aqui presentes pela honra de virem participar. A pergunta que ele faz é: os achados histopatológicos permitiram formular
alguma hipótese acerca do mecanismo trombogênico que pode surgir no decorrer da doença? Bom, a gente tem uma hipótese, sim, que é uma lesão endotelial direta, né? O vírus tem uma grande afinidade pelo endotélio, ele está presente, por exemplo, ao contrário do H1N1, que a gente detectava o vírus pelo receptor, ele tem um receptor glicano, né, que é especialmente, geralmente, por células epiteliais, e o vírus da influenza não epidêmica, daquela sazonal, ele só pega 1,3-glicanos, que é de via aérea superior. Já o que faz as formas mais graves, ele também tem 1,3 e 1,6, que pega também epitélio lá embaixo. A gente quase nunca via o vírus dentro do endotélio. E aqui a gente vê como regra, né? A gente vê como regra. Então, a gente detectou esse vírus em secreção parótida, em tecido de mucosa oral. Nós estamos identificando esse vírus no bulbo olfatório, em células que a gente não sabe de que subtipo celular, em um grupo que está fazendo tese disso, pesquisando anosmia. Enfim, ela tem uma disseminação sistêmica. Por sorte, ele não é tão patogênico, porque se ele fosse com essa capacidade de distribuição que ele tem, e essa contagiosidade, pelo tempo pela disseminação que ele tem na fase pré-sintomática ou oligossintomática, o mundo estaria um pouco pior, né? Enfim, a gente não tem... Nós ainda estamos começando, porque, sabe, Virginia, a gente lá você deve saber melhor do que eu, que tem muito pouca gente que faz autópsia, ainda mais de Covid-19, né? Não é, e não estou fazendo juízo de valor, eu estou dizendo que é natural, né? Então, tem muito poucas séries. Talvez hoje nós tenhamos uma das maiores séries do mundo, obtida dessa forma que nos foi possível obter, né? E nós somos, na realidade, são 2 pessoas que fazem, eu e uma ultrassonografista, a Renata, e 3 patologistas que se dedicam predominantemente à lâmina, e todo mundo escreve os trabalhos juntos, né? E então, não é uma... e a gente está querendo aumentar isso. Eu estou vendo o Luciano falando aqui, nós estamos, por exemplo, já recebemos um grupo da Federal do Ceará, e que eles vão estar, inclusive, amanhã, lá para a gente, para preparar, para fazer esse procedimento aí, virar um polo de treinamento na região Nordeste, e está pronto para receber os arbovírus, que infelizmente virão assombrar Fortaleza agora com o início da temporada das chuvas e o calor, né? Nós já tivemos também um grupo que teve de Maringá, que começou a fazer autópsia, né? E eu acredito muito isso para ensino, sabe? Eu acredito que uma reunião de aprendizado, né, quando estava o pessoal do Ceará aqui, tinha um caso que estava internado com um paciente com SIDA, que tinha uma diarreia inexplicável, e viraram do avesso, era estrongiloidíase, né, que ninguém mais esperava que existisse, né? Então, você aprender um pouco, né, e sempre reformular o raciocínio, usar a manifestação sistêmica para estudar a reação inflamatória sistêmica, e dá para estudar todo um compêndio de fisiopatologia usando um caso de autópsia, né? Além de ser um método de pesquisa. Então, eu acredito que, se revisitada, essa autópsia pode ser feita em qualquer lugar, com custo relativamente baixo. Não é igual a autópsia convencional, mas talvez seja, em alguns casos, a única alternativa. Professor, quando eu escutei o senhor falar a primeira vez sobre essa autópsia minimamente invasiva, eu quero dizer que eu fiquei realmente encantada, porque logo no começo, né, das manifestações da Covid, o que todo mundo queria ver era como que é a Covid, como que é essa lesão. E por razões de segurança, não era permitido fazer a autópsia no cadáver. E eu perguntava às colegas patologistas, gente, o que é que vocês têm encontrado, o que é que tem sido as outras professoras do departamento de patologia?
A minha formação básica, eu não sou patologista, mas sou apaixonada pela patologia. Eu acho que realmente, por onde eu caminhei, os professores com quem eu convivi sempre me mostraram essa importância, né, de você relacionar a lesão da morfologia com a fisiopatologia, e aí você tem uma prova concreta, que é a imagem, que fala por ela mesma, né, professor? Obviamente, quando bem coletada, bem processada, bem analisada. Então, eu fiquei muito encantada, eu sei da possibilidade de treinamento para outros centros, eu lhe parabenizo por isso, porque é muito importante essa rede de colaboração. Então, a autópsia, né, não é algo fácil, mas esse sistema que o senhor desenvolveu, apesar de agora ainda não ter muita gente fazendo, professor, eu acredito que vai chegar muita gente aí te procurando, viu? Com certeza, e parabéns mais uma vez. Aí, professor, tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte, existe uma relação que você pudesse usar no diferencial de lesões entre a faixa etária das crianças, seja criança da primeira infância, adolescente, adulto, jovem? Vocês fizeram algum estudo ao longo, fazendo uma associação com as faixas etárias e em relação com as lesões? Veja, mais ou menos, nós estamos fazendo isso. Assim, quando você pega adulto, a forma dominante é respiratória e evolui para fibrose. E uma coisa interessante, os obesos fazem menos fibrose. É o chamado... Ele tem fator de risco para inflamar, mas não fibrosa muito. Isso chama-se obesity paradox, que é observado em outras situações de insuficiência respiratória aguda. As crianças, elas têm uma manifestação completa, e aos adultos jovens, elas têm manifestações absolutamente distintas. A forma pulmonar é presente, mas não exuberante. Nós tivemos quadros predominantemente cardiovasculares e um caso de uma criança que morre de convulsão. Nós estamos estudando ainda com manifestação única, convulsões de dificílimo tratamento, né? Então, a criança é um caso à parte. E os adultos jovens também a gente tem, infelizmente, nós temos 4 pacientes abaixo de 22 anos que não têm uma lesão pulmonar exuberante, não tem fator de risco. Essa criança que eu mostrei, ela não tinha não só comorbidade, como a gente fez exoma e genoma inteiro, para saber se ela tinha algum polimorfismo que dava uma imunodeficiência subclínica, né? E nada. Então, aparentemente, é o excesso de inóculo que, no caso específico dessa criança, a gente sabe que teve. E também estamos estudando agora os natimortos de mães COVID positivas, né? Nós temos, amanhã tem uma reunião nossa, tem 4 casos de mães que tiveram COVID e as crianças e os bebês morreram, que foi realizada a autópsia minimamente invasiva também, né? Então, nós estamos também estudando as manifestações em bebês. Muito bem. Tem outra pergunta aqui, professor, se a presença de inclusões também no epitélio brônquico e em tecido nervoso? Não, tecido nervoso você não tem inclusão, mas você fazendo o PCR você detecta, e agora a gente está sabendo de que compartimento celular ele está. E qual que é a via de entrada preferencial? Se ele é bulbo olfatório, porque ele tem 3 possibilidades, né? Como você pode subir a partir do pulmão, pelo vago, subir, né? Você pode entrar pelo bulbo epitélio olfatório, bulbo olfatório e chegar no sistema nervoso pelo bulbo olfatório, ou pela via hematogênica. Então, com isso, é um trabalho extremamente extenuante, mas usa muita microscopia eletrônica e muito marcador in situ para isso. Então, a gente tem também, na realidade, esse biorepositório nosso, a gente não dá conta. Então, a gente está estabelecendo várias parcerias com grupos do Brasil, grupos de fora do Brasil, e tentando fazer o melhor uso possível disso, né? Mas hoje, o meu barato é menos fazer a pesquisa, é lógico que eu gosto de pesquisa, mas principalmente capacitar outros lugares, porque eu acho que, por exemplo, se tivesse feito coleta de tecido pós-mortem do cérebro das crianças enquanto estava aí no Ceará, que acho que foi os primeiros casos, a gente teria detectado Zika antes e teria, ou seja, a possibilidade de você fazer vigilância epidemiológica baseada em coleta de tecido pós-mortem, né?
Então, acho que isso é uma perspectiva nova que abre um campo para a patologia investigativa no contexto mais amplo do que para a saúde coletiva mesmo, para a saúde pública. Né? Sim, sim, possibilitando a prevenção da doença, né, professor? Pegando esse gancho, o doutor Luciano Pamplona coloca aqui que o senhor fale um pouco mais sobre a parceria com o Ceará para a implantação da autópsia minimamente invasiva para investigar as arboviroses. Então, no fundo, a pesquisa é do Luciano. Né? O que o Luciano tem é uma situação objetiva. Ele ia fazer uma parceria com a Espanha, que tem um modelo que usa autópsia minimamente invasiva, mas não guiada por ultrassom, e pela questão da pandemia, esse pessoal da Espanha não pôde vir. Mas eu acho que o Brasil está em condições de fazer melhor, e a Federal do Ceará está fazendo melhor. Não que a autópsia sem olhar, é que você vai ver que, por exemplo, em doenças heterogêneas, é bom você saber de onde você está tirando e selecionar as áreas, né? Então, o que a gente se propôs a fazer com o Luciano é emprestar até um pouco os equipamentos, que até que saiu dinheiro no Brasil, você precisa ter um fórceps, né, para representar a dificuldade com que as coisas saem do ventre da pátria, para que ele possa rapidamente montar aí no Ceará um grupo que possa funcionar tanto no SVO, e tem um hospital de referência de moléstias infecciosas aí, que tem residência e que é muito bom. Isso, para a gente montar e aí começar a estabelecer um centro, porque isso pode, né? E a gente também está desenvolvendo instrumentos de coleta de tecido que sejam mais baratos que essas agulhas coaxiais que a gente tem. Então, eu acho que a minha ideia, no momento atual, é treinar equipes e fazer as equipes terem o suficientes para fazer suas próprias pesquisas. É lógico que a gente pode ajudar em pesquisa, mas no caso do grupo aí de vocês não precisam de ajuda para fazer pesquisa nenhuma, vocês precisam de tecido. E é isso que a gente vai tentar ajudar a obter. Ficamos muito felizes, professor, com essa possibilidade. A doutora Denise pergunta aqui, tivemos aqui alguns casos de gestantes e natimortos com PCR positivos para COVID. Seu trabalho tem documentado alterações placentárias na COVID? E aí um outro colega, aproveitando a história da placenta, ele pergunta também se no caso de gestantes, ocorre trombose nas artérias das placas coriais da placenta. Então, não sei ainda, porque a gente, quando vem o feto para nós, não vem a placenta. Nós temos uma maternidade de alto risco que pegou só tem gestantes de alto risco. É o negócio no hospital terciário, né? Então, tem uma enfermaria só de Covid. Então, o parto é feito no hospital, a placenta vai para... E agora as placentas estão chegando, nós temos hoje, ao total, nós fizemos 18 natimortos. Desses, 6 são Covid, e outros são de outras malformações, o que já estavam sendo acompanhados pela medicina fetal. E o que a gente tem feito na autópsia, interessante, e que melhora muito, né, a autópsia, já que não pode abrir o corpo, é fazer uma espécie de bolsa amniótica artificial. A gente cria um invólucro de plástico, onde o feto é como se ele tivesse feito uma... Isso melhora muito, porque, inclusive, eles não têm a parede, né, da mãe, a parede uterina, e a imagem fica com uma resolução absolutamente extraordinária, né? Então, a gente está agora começando a estudar isso, as placentas nós vamos pegar agora para ver que a gente recuperou do hospital e tem uma reunião amanhã, especificamente, às 8 da manhã, para começar a discutir isso aí. Que bom, professor, realmente é muito importante que aonde leve o feto, né, o natimor, também vá a placenta, né? Não tem como, não tem como. Não tem? Não tem como, a não ser que seja uma malformação congênita, né? Então, nós tivemos 3 Edwards, né? Nós tivemos algumas coisas esquisitas de um hospital que concentra todas as esquisitices, né?
essas doenças raras de mães de... Nós tivemos alguns casos de aborto judicial, no caso de Edwards, né? E é interessante que, como foi autorizado pela justiça uma injeção cardíaca, né? A conversa que eu tive com o pai mostrou que foi a melhor coisa do mundo ele ter feito autópsia. Eu sentei com ele e falei que eu sabia o que ele podia estar pensando, né? Mas a única coisa que eu podia dizer é que a quantidade de malformações que ele tinha era absolutamente incompatível com a vida extrauterina, né? Eu não sei se isso ajudou, mas na hora eu senti que ajudou. Sim, Então, com certeza ajudou, porque aquela sensação de que, bem, não tinha como, né? O caminho ia ser difícil, não é? Então, eu acho que sim, que saber o então que está de alterado só ajuda, eu penso. mas a devolutiva é muito importante, sabe, Virginia? Porque a autópsia sempre pinta a culpa, né? E se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquele outro, eu posso garantir que a grande, a imensa maioria disso são pesos adicionais que a gente fez sobre a perda de um ente querido e que a gente não precisa passar. Então, de alguma forma, a autópsia ela desmonta isso e às vezes pode ajudar em doenças infectocontagiosas descobertas à autópsia também. Então, eu acho que a autópsia tem um espaço para ainda, mas só que talvez não da forma como a gente foi educado. Ela vai ficar restrita da forma convencional, talvez a alguns pequenos grupos de hospitais de escola ou alguns serviços de verificação de óbitos. Professor, os casos que o senhor comentou de jovens eram obesos? O doutor Luciano está perguntando. Nós tínhamos desses jovens, nós tínhamos 4 obesos e 2 não obesos. Inclusive a pessoa o primeiro deles que chegou jogava bola, não tinha doença nenhuma, e em uma semana estava com uma fração de ejeção de menos de 25%. Professor, eu quero agradecer mais uma vez. Eu acredito que quem tinha pergunta já colocou aqui no chat. Nós vamos cumprir e honrar o horário que a gente havia combinado aqui com o público, inclusive. Eu quero mandar um grande abraço. A doutora Débora está aqui falando que já está em São Paulo para amanhã encontrar com o senhor, ela e a doutora Tânia. Então, que maravilha essa proximidade, né? Que as coisas possam cada vez mais caminhar para esse aspecto mesmo da colaboração e cooperação, para que o serviço possa se instalar aqui em Fortaleza. E que o senhor Elas são sabidas, viu? São sabidas. A gente é muito bom o grupo. Foi um prazer trabalhar com elas. Elas passaram uma semana e vão passar mais um tempo aqui conosco, vai ser um prazer. Agradeço mais uma vez a todos que estiveram aqui presentes. Doutor Saldiva, muito obrigada. Eu que agradeço profundamente. Vai atrás mesmo, vamos todo mundo grudar no senhor, e muito obrigada a todos os presentes por apreciar o evento. Parabéns e muito obrigado. Tudo de bom.